Pessoal, boa noite a todos. Vamos começando a aula. Conforme o pessoal for entrando, a gente vai conversando. Então, hoje, nós vamos conversar um pouco sobre as teorias aí, algumas teorias, né? Não vamos fazer nada muito a fundo, sobre algumas teorias que embasam o processo educacional, o pensamento do modo de como construir um projeto educacional. Então, nós temos inicialmente aqui a teoria histórico-cultural e de aprendizagem contextualizada. Né? Então, é, se baseiam essas duas teorias se baseiam nos trabalhos de Vygotsky, né? E ele desenvolveu um estudo no qual ele demonstrou que o meio, a mediação social, a interação social pode influenciar no desenvolvimento das funções psicológicas, né? Então, no desenvolvimento psíquico do indivíduo. Então, não somente a escola interfere na formação do indivíduo, mas o meio onde ele vive também interfere na formação do indivíduo. Boa noite, tudo bem? Então, essa nova abordagem, ela tem três pilares, né? Ela trabalha em cima de três pilares. Então, vamos passar aqui um pouco para vocês verem. Que as funções psicológicas têm um suporte biológico, pois são atividade cerebral, né? São produtos de atividade cerebral. O fundamento psicológico, fundamentos nas relações sociais entre indivíduos e o mundo exterior. Então, na verdade, assim, o mundo ajuda a formar o indivíduo e o indivíduo também interfere na formação do mundo. Então, vejam que é um processo onde há uma interação muito forte. E nessa interação a gente tem que levar em conta, muitas vezes, na hora de você pensar como você vai interagir com o seu aluno, como você vai pensar nos processos aí de construção de interação com o seu aluno. Então, você pensar qual é a realidade do seu aluno, qual é o conhecimento prévio do seu aluno e como o conhecimento prévio e o mundo que o cerca, você vai trabalhar em cima disso. E nós temos que entender também que a relação entre o homem e o mundo é a relação mediada por sistemas simbólicos, né? Então, símbolos desde a escrita, pictórios, de ações, de gestos, uma série de símbolos que nós constituímos quanto sociedade que fazem a interação, mediam a interação entre o homem e o mundo. Então, entender essa relação entre os símbolos e quais símbolos têm significado para um determinado conjunto de pessoas e como se comunicar através desses símbolos também é extremamente importante. Então, vejam que, por exemplo, quando nós olhamos os comunicadores hoje, os emojis dos comunicadores hoje, eles são símbolos pictórios, né? E que eu consigo expressar sentimentos, consigo expressar cenários sem necessariamente escrever alguma coisa. Então, muitas vezes, isso é bastante importante. Quando eu estou falando em algo mais formal, por exemplo, na área de matemática. Então, por exemplo, representação da função. Então, a progressão da função, de uma determinada função, eu posso representar através de um gráfico. Então, vejam, são diferentes símbolos que são usados de diferentes formas, que podem
é, influir na comunicação com o aluno. Então, basicamente, aqui aquilo que nós falamos, né? A questão das funções são produto da atividade cerebral, as relações sociais, né? E a questão dos símbolos. Então, vamos estudar a relação entre o pensamento e a linguagem. Vygotsky expressou algumas divergências em relação ao esquema proposto pelo behaviorismo e por Piaget, né? Então, o behaviorismo é baseado na questão de comportamento e o Piaget tem algumas outras diferenças também, né? Então, basicamente, o behaviorismo, o desenvolvimento da linguagem passa pelo discurso oral e até pelo murmúrio até atingir o discurso interior. Então, aqui o behaviorismo diz que o desenvolvimento da linguagem é algo que você vai fazer sozinho, que você não vai interagir com o mundo. É um processo meio que solitário. Então, o que difere aí da aprendizagem contextualizada, porque todo o nosso processo de comunicação, nós sabemos que existe esse discurso oral e esse processo que você faz sozinho, mas você é influenciado também pelo meio que você vive. Então, seu processo de desenvolvimento de linguagem é altamente influenciado pelo meio que você vive. Imagine uma criança que viva isolada. Ela nunca vai desenvolver o processo de linguagem porque ela não tem um meio para ela receber a informação e, a partir dessa informação de linguagem, poder ir copiando. E, segundo Piaget, o desenvolvimento vai do pensamento altruístico para o discurso socializado e o pensamento lógico, através do discurso do pensamento egocêntrico. Então, ele acha que, se o Piaget prega que você constrói uma opinião dentro de você e depois dessa construção dessa opinião, sem sofrer, por exemplo, nenhuma interferência externa, você vai socializar o discurso. Sendo que, na verdade, nós sabemos que o desenvolvimento é um processo de duas mãos, né? Então, você é moldado conforme o meio que você vive e, consequentemente, você vai moldando o meio que você vive. Então, sempre é um processo de duas mãos aí, o processo de desenvolvimento. Então, nesse sentido, a visão de Vygotsky é mais ampla do que a visão tanto do behaviorismo quanto do Piaget, né? E eles acham que o ser humano é uma ilha e que esse ser humano como ilha interfere no meio. Nós sabemos que o meio interfere de diferentes maneiras em cada ser humano. E uma das coisas assim que eu acho muito complicada que, que acontece dentro da sociedade como um todo é a gente tentar pôr o ser humano dentro de caixinhas, né? Então, você criar o padrão, o padrão de aprendizagem, o padrão de comportamento, o padrão estético, o padrão. Então, assim, essa questão de você tentar colocar todo mundo dentro do padrão interfere na formação do ser humano, mas lembrando que ele também, por sua vez, por ser um indivíduo único, também vai desenvolver suas características únicas, sejam de aprendizagem, seja de personalidade. Então, aquilo que nós já falamos, né? Então, o Vygotsky prega que o meio vai
começar a fazer a primeira formação no cidadão. Então, toda a informação que nós recebemos do nosso meio, seja do meio familiar, meio escolar, meio das mídias de massa, da internet, tudo isso vai começar a compor a nossa formação, e a partir dessa formação inicial que nós tivemos, nós vamos construir os nossos próprios conceitos e vamos começar também a interferir aí ou mediar, fazer intervenções dentro do meio que nós vivemos. Então, quanto mais informação o indivíduo recebe, mais ele vai se desenvolver. Quanto mais influências ele receber do meio, mais ele vai ser moldado de alguma forma como o meio que ele vive. Então, isso é muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque muitas vezes você vai dar aula em diferentes turmas, e essas diferentes turmas vêm de diferentes meios. Então, é aquela velha história. Muitas vezes a gente desenvolve uma aula que funciona maravilhosamente bem com a turma, você sai se sentindo o melhor professor do mundo. Daí você vai na sala do lado, que praticamente a mesma aula que você tem que ministrar, a mesma faixa etária e tudo. Você entra na aula e a aula dá tudo errado e você sai se sentindo o pior professor do mundo. Por quê? Porque muitas vezes, por uma determinada turma, devido ao contexto social, a uma série de questões aí ambientais, o modo como você preparou a sua aula, como você construiu a dinâmica da sua aula, faz muito mais sentido que para outra turma. Então, por isso, muitas vezes, turmas diferentes exigem aulas diferentes, mesmo que você esteja trabalhando o mesmo conteúdo. Então, eu tive experiência com isso quando eu dei aula para 2 turmas do segundo semestre no técnico. Uma turma era à tarde e outra turma era à noite. A turma da tarde tinha um comportamento muito diferente da turma do noturno. Então, eu tinha que preparar, assim, abordava o mesmo assunto, era a mesma coisa que eu trabalhava, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preparar 2 aulas completamente diferentes, com abordagens completamente diferentes, devido ao meu público-alvo ser completamente diferente, apesar do conteúdo e do curso ser o mesmo. Pessoal, todo mundo está me ouvindo bem? Sim, senhor. Eu estou ouvindo, sim. Então, beleza. Às vezes a gente está falando aqui, para alguma coisa aqui. Então, por isso que de vez em quando eu pergunto se está todo mundo ouvindo bem. Então, o que o Vygotsky falava? Que o pensamento, o modo como nós pensamos, não é formado com autonomia e independência, certo? Mas sobre determinadas condições, sobre a mediação do signo dos instrumentos culturais que se apresentam histórica e socialmente disponíveis. Ah, sim, Yuri. Na verdade, é assim, o professor tem que sempre procurar entender, procurar refletir sobre qual é a realidade do aluno, o que tem significado para o aluno, quais são os signos que têm significado para o aluno, até para você dar um exemplo, porque muitas vezes a gente vai dar um exemplo para tentar contextualizar, mas aquele exemplo está fora da realidade do aluno,
aluno fica fora de contexto do mesmo jeito. Então, um processo sempre da gente estar a cada aula procurando entender qual é o perfil da sua turma, da turma que você está trabalhando, qual é a experiência que eles têm, e em cima dessas experiências vocês fazerem diferentes técnicas, diferentes abordagens, né? Então, uma das propostas da disciplina aqui justamente é isso, vocês conhecerem o máximo de ferramentas tecnológicas possíveis para que vocês tenham a possibilidade de combinar essas diferentes ferramentas dentro de outras técnicas que vocês estão utilizando. Tudo bem, Gustavo. Fala para a Natália que a gente está gravando a aula. Daí, depois, a hora que ela conseguir resolver, ela assiste a aula, me manda um e-mail, que daí eu... Boa noite, professor. Boa noite. Então, vamos lá. Continuando. Então, outra coisa que o Vygotsky afirma também, né? Que o processo de mediação por meio de instrumentos e signos é fundamental para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, o que distingue os homens dos outros animais. Então, esse processo é essencial para tornar possível atividades psicológicas voluntárias e voluntárias controladas pelo próprio indivíduo. Então, na verdade, o que nos diferencia é a nossa capacidade de comunicação e de entendimento do mundo, né? Então, todo esse processo de você efetivamente representar o mundo, significar o mundo e criar signos para comunicar conceitos do mundo é o que nos faz desenvolver nossas capacidades psicológicas. Então, por exemplo, quando você tem um aluno que ele tem acesso a informação de qualidade, ele tem acesso a estímulo à leitura, estímulo ao uso de tecnologias no processo de aprendizagem, ele tem todo um ambiente que incentiva esse aluno a aprender a aprender, ele, consequentemente, ele vai ter uma facilidade muito maior para construir novos conhecimentos, né? Então, isso é extremamente importante. Então, vejam que sempre que nós vamos pensar em como estruturar as nossas estratégias de aula, tecnologias e outros métodos que nós vamos pensar, nós temos que realmente analisar o contexto onde o nosso aluno está inserido. Lembrando que, principalmente na escola pública, esse contexto é muito diverso, né, gente? Então, a gente tem um contexto, assim, extremamente amplo. Não é nada fácil a gente conseguir realmente construir uma estratégia de ensino e aprendizagem que alcance todos os alunos dentro da nossa classe. Então, muitas vezes, nós vamos ter que ter o processo onde nós vamos ter uma estratégia que vai alcançar a maior parte da turma, e casos particulares, nós vamos ter que fazer alguns acompanhamentos mais individualizados mesmo. Não vai ter como fugir disso, né?
Yuri, escola pública com sala superlotada é complicado, viu? E assim, é, mesmo nas particulares, você não tem superlotação de sala por enquanto, porque ainda a particular ela tenta vender um pouco de qualidade, né? E uma das questões de você ter um processo educacional de qualidade é você ter uma atenção mais individualizada para o aluno. E para ter atenção individualizada, você tem que ter menos aluno, né? Você tem que ter um grupo de alunos menores onde você consegue efetivamente estar acompanhando mais de perto cada um dos alunos. Agora, realmente, na escola pública, difícil. E assim, uma das coisas que é bastante interessante também, que Vygotsky disse, é a questão das atividades infantis, né? Então, por exemplo, lá, desde a pré-escola, o jardim, você tem um processo educacional. Então, o ato de brincar, o ato da curiosidade da criança, de todo aquele comportamento da criança do 0 ao 7 é muito importante na construção da representação do conhecimento da criança, né? Então, como ela brinca, todas as ações que ela faz, de perguntar, de ter a curiosidade, de tentar criar a conhecimento dela sobre o mundo, vão modelar os seus processos de pensamento, né? Então, por exemplo, aquela criança que ganha um brinquedo e desmonta o brinquedo pela curiosidade de ver como o brinquedo funciona por dentro. Então, tem muita criança que, às vezes, a gente acha que ela está destruindo, mas, na verdade, a curiosidade dela pega um brinquedo que anda sozinho, que faz alguma coisa, que pisca alguma coisa, o que ela quer fazer? Ela quer descobrir como aquilo funciona por dentro. Crianças que tudo perguntam, tem curiosidade, tudo que ela vê em volta dela, ela pergunta como funciona, por que aquilo é daquela maneira. Então, esse método, essa parte do desenvolvimento da criança é extremamente importante, porque do 0 ao 7 é onde você constrói o processo intelectivo da criança, né? Então, educação fundamental, a pré-escola é algo que tem que ser visto com bastante atenção, porque se você perde essa oportunidade de você construir um método mais eficiente de pensar na criança, depois reverter isso no decorrer do processo é bastante complicado, né? Então, por isso, hoje se incentiva tanto a questão do ensino infantil, das crianças estarem mais cedo na escola, para desenvolver a questão do brincar. Outra questão muito importante também é a interação social, aprender a lidar com as diferenças, né? Então, tudo isso é muito importante no processo de desenvolvimento aí da criança, né? Outra coisa também que é importante, né? Os sistemas de representação da realidade são socialmente estabelecidos, né? Então, como nós representamos, como nós entendemos a realidade, como nós visualizamos a realidade, apesar de nós termos pontos particulares, pontos de vista diferentes, mas, de modo geral, nós estabelecemos isso de uma maneira coletiva, né? Então, existe um processo coletivo de representação, e entre esses processos coletivos estão a linguagem e o sistema simbólico básico, né? Então, quando você olha um determinado símbolo, um determinado signo,
Você, imaginando, por exemplo, um exemplo típico, sinais de trânsito. Por mais que moremos em países diferentes, sinais de trânsito são um símbolo que todo mundo consegue reconhecer. Por mais que nós moremos em países diferentes, falemos idiomas diferentes, os emojis hoje da internet são símbolos que todo mundo consegue reconhecer. Então, essa questão da representação, de estabelecer as representações dos sistemas, é uma coisa que nos une, né? Que nos faz ter o processo aí de sociedade, né? Então, entender esse processo de sociedade e utilizar esse processo dentro da construção de um novo conhecimento é algo indispensável, né? Então, assim, nesse sentido, a interação social e a convivência com determinadas maneiras de agir e determinados produtos culturais é que os indivíduos vão construir o seu sistema de signo, o qual constituirá uma espécie de código para ser decifrado, para a decifração do mundo, né? Então, vejam que muitas vezes também diferentes grupos, então, se você for analisar os nossos alunos hoje, adolescentes, pré-adolescentes, muitas vezes eles constroem um conjunto de símbolos, seja eles pictórios ou até palavras, modo de falar, gírias, né? Que são o código deles dentro daquele contexto que eles vivem. E muitas vezes a gente tem que tentar entender esses códigos para conseguir aí realmente estabelecer um processo de comunicação e, consequentemente, um processo de aprendizagem. Professor, desculpa. Qual que seria a definição de signos por Vygotsky? Signos. Signos seria toda a simbologia que é usada para representar o mundo. Então, desde da própria linguagem, né? Então, a própria linguagem, os símbolos das letras, o modo como se escreve, como se constrói, é um signo. Você tem os signos pictórios, então é assim, é o modo como você representa o mundo. Então, a ideia de signo para Vygotsky é como você representa o mundo. São as diferentes maneiras que você representa uma realidade. Então, ele põe dessa maneira, né, do que pode ser usado aí para, assim, eu quero representar um conceito dentro da matemática. Então, o modo como eu escrevo aquele conceito, como eu resolvo problemas utilizando aquele conceito, já poderia ser determinado como signos, né? Então, signo seria algo universal, ele varia de sociedade para sociedade, cultura para cultura. Exatamente, por isso que eu falo para você que a questão do nosso próprio aluno, né? Varia de turma para turma, né? Você vai dar aula para uma turma mais nova, você vai ter um conjunto de signos mais significativos para aquele aluno, para aquele grupo de alunos mais novos. Você vai dar aula para um conjunto de alunos com a idade mais elevada, vai ter outros signos que vão ter mais significância para aquele grupo, né? Por isso é tão complexo, né? Porque nós temos que, quanto professores, tentar acompanhar e entender todos esses signos, né? Lembrando que a gente também está inserido dentro de um contexto, né? Então, por exemplo, você pega professores mais antigos, eles têm
uma maneira muito diferente de trabalhar certos conceitos do que os professores mais novos, né? Então, por quê? Porque o conjunto de signos que ele foi adquirindo ao longo da experiência dele é diferente do conjunto de signos que profissionais que estão se formando mais recentemente têm, né? E assim, Vygotsky também ele diz que existem atividades que podem ser realizadas individualmente, mas essas atividades podem ser realizadas individualmente, elas já são realizadas individualmente porque o indivíduo já internalizou os conceitos e os signos envolvidos nessa atividade, né? Então, ele já interagiu tanto com o meio sobre uma determinada atividade e essa atividade já se consolidou dentro do intelecto dele e através disso ele já consegue se desenvolver sozinho. A mesma coisa, por exemplo, quando a gente começa a pensar, a analisar um cenário, né? Então, você tem um cenário lá que a sociedade te coloca, esse cenário tem um determinado grau de consolidação e você, quanto indivíduo, também, além do que a sociedade te coloca naquele momento, você tem outras experiências anteriores e você consegue fazer o quê? O processo de análise daquele cenário para você desenvolver aí novas soluções, novas opiniões e acima disso, você também buscar novas soluções, né? Então, por exemplo, se vocês derem olhada um pouco historicamente, quando vocês falarem na ideia lá do iluminismo, das grandes invenções, vocês vão ver que Paris era um ambiente onde você tinha muitos cafés, muitos clubes, e a Inglaterra também, que os pubs, né? Onde o pessoal ia para quê? Não ia para simplesmente beber ou simplesmente descontrair. Eles iam muitas vezes para bater papo, para trocar ideia, para trocar experiências. E através dessa troca de experiência, eu estava com uma ideia que estava faltando um pedaço, que com a troca de experiência de uma outra pessoa me deu um insight para eu construir aquele pedaço que estava faltando. Yuri, é exatamente isso. Então, cabe ao professor repensar seus signos de acordo com as atualizações, né? E de acordo com cada indivíduo. Então, assim, na verdade, é um processo diário da gente entender o contexto sociocultural dos nossos alunos. A gente não esquecer que o contexto sociocultural dos nossos alunos é diferente do nosso, seja tanto por questões temporais, por questões financeiras, por N questões. Então, o contexto sociocultural do nosso aluno sempre vai ser diferente do nosso. E, para nós, uma coisa que nós vamos gastar muita energia é realmente chegar entender esse contexto e usar esse contexto sociocultural num processo de construção das nossas atividades, das nossas aulas, né? Outro conceito que existe também dentro
do pensamento aí, na questão de aprendizagem, é a zona de desenvolvimento proximal, ZDP. Então, corresponde à distância entre o nível de desenvolvimento real que se costuma determinar através de soluções independentes de problemas e o nível de desenvolvimento potencial determinado através da solução de problemas sob orientação de um adulto ou em colaboração com outros companheiros. Então, assim, basicamente, você falar qual é a capacidade que o indivíduo tem de resolver problemas sozinho, e a capacidade dele de resolver problemas num contexto social, seja com a colaboração de um adulto ou de companheiros mais capazes. Então, a ideia de você ter habilidade de trabalhar em equipe, né? Então, você conseguir trabalhar em equipe, você conseguir expor suas ideias, captar ideias de outros companheiros e articular essas ideias para construir soluções, né? Então, isso é também algo que deve ser pensado na hora de trabalho, a história do trabalho em grupo. Infelizmente, muitas vezes o trabalho em grupo acontece um ou dois trabalhando e muitos outros, muitas vezes, só olhando. Então, é uma coisa que a gente tem que, quando propor trabalho em grupo, tentar mediar isso, né? Que realmente todo mundo se envolva para você tentar desenvolver essa questão da zona de desenvolvimento proximal, né? Então, como eu me desenvolvo em grupo. Então, basicamente, o que nós temos que fazer quando nós estamos trabalhando em cima disso? Viabilizar, né, colaborar e viabilizar os processos de amadurecimento dos alunos, né? Então, o amadurecimento da questão do trabalho em equipe, a questão de ele ter autonomia, né? Então, dele ter autonomia de pensar e trabalhar em determinada parte do problema e interagir com os outros, né? E assim, além disso tudo, o que nós temos que fazer, né? Nós temos que estar sempre supervisionando isso para que toda vez que nós percebermos que o aluno não está conseguindo se desenvolver dentro da ideia de trabalhos em grupos, interação social, a gente achar métodos de ir direcionando esse aluno para que ele melhore a qualidade da sua aprendizagem, né? Então, vejam que, por exemplo, num EAD, quando nós falamos em cursos EAD, ou cursos semipresenciais, ou no nosso contexto aqui remoto, muitas vezes a gente não consegue ter essa percepção, né, de como o aluno está evoluindo dentro de um trabalho em grupo, né? Então, muitas vezes é necessário você ter momentos presenciais, né? Momentos presenciais para que você consiga realmente ir mediando esse processo e fazendo com que os alunos realmente consigam ter um pensamento um pouco mais coletivo na questão de resolução de problemas, né? Então, outra questão também, nenhuma máquina vai substituir essa mediação do professor, né?
Por quê? Porque o professor ele consegue analisar os significados de tudo que está acontecendo dentro daquele trabalho, por ele conseguir observar o ambiente, por ele conseguir entender os sentimentos dos alunos, por ele conseguir mediar conflito, às vezes, entre os alunos, né? Então, o professor, nesse processo, é extremamente indispensável. Então, para você desenvolver essa capacidade hoje, se você for analisar dentro do mundo aí, com a velocidade que o mundo está evoluindo, o que nós temos que desenvolver basicamente nos nossos alunos? Nós temos que desenvolver a capacidade do aluno a aprender coisas diferentes de maneira autônoma. Então, cada vez mais ele capacidade de aprender e desenvolver a sua capacidade de aprender tanto individualmente quanto em grupo, né? Então, no resolver problemas, aprender coisas novas de maneira socializada também. Então, isso é muito importante na hora de pensar essas atividades aí em grupo. Apesar de não ser muito fácil, como o Yuri falou aqui, em salas superlotadas, você fazer uma gestão dessa é extremamente complexo, né? Mas é algo que a gente realmente precisaria trabalhar muito fortemente dentro da sala de aula. Nós temos um outro autor aqui, chamado Alexander Romanovich Luria. Em seu trabalho, ele identificou 3 unidades de funcionamento do cérebro. Unidade de regulação da atividade cerebral, estado de vigia, unidade de recebimento, análise e recebimento de informações, unidade para programação, regulação e controle das atividades. Então, assim, são momentos diferentes aí de funcionamento do cérebro. Então, o Alexander aí detectou essas 3 unidades de funcionamento do cérebro. Por que isso é importante? Porque você compreender esses processos ajuda você construir ambientes apropriados, né, para o processo de ensino-aprendizagem. E também nos ajuda a entender que a ação humana altera o ambiente, como a vida mental humana é um produto de atividade continuamente novas manifestadas na prática social. Então, basicamente, o que seria isso? A forma como eu compreendo as coisas depende muito, muito de como eu interajo na minha vida, como eu interajo dentro do meio que eu estou inserido. E essa interação vai proporcionar o quê? Eu, quanto ser humano, vou alterar o ambiente, assim como a minha vida mental, dentro do ambiente que eu interagir, vai ser o quê? Atividades contínuas de novas práticas que eu fiz dentro da minha prática social. Então, aprender é um processo onde eu posso também fazer socialmente, né? Então, eu vou desenvolver
tanto desenvolver relações sociais com o meu professor, desenvolver relações sociais com meus colegas, desenvolver relações sociais com outras pessoas que possam ter conhecimentos que eu esteja buscando. Então, tudo isso está intimamente ligado aqui a essa ideia de recebimento e análise de informação. E depois, também depois, unidade de programação e regulação e controle das atividades. Então, nós temos um outro autor aqui, chamado Alexandrei Nikolaevich Lenovitch. Ele é o principal formulador da teoria da atividade. A teoria tem como foco a afirmação de Vygotsky que o ponto de chave do desenvolvimento social e humano constitui o conceito de atividade. Com base nesse conceito, observa-se que a cultura humana transcorre através de atividades, né? Então, a nossa cultura se constrói através das nossas ações, como um processo que medializa a realização entre o homem e a sua realidade objetiva. Então, a nossa cultura, ela ocorre através do quão nós modificamos o meio e quanto essa modificação do meio vai interferir na nossa vida, na nossa realidade objetiva. Então, se você for analisar que ao longo da história nós mudamos muito o modo como nós fazemos as coisas, e esse modo como nós fazemos as coisas mudou muito a nossa realidade no dia a dia. Então, para você, vai acontecer que vai nos transformar intimamente esse processo. Então, imagine assim, eu tenho um pouquinho mais do que 20 anos, né? Bem pouquinho mais do que 20 anos, então eu sou de um momento cultural onde, para se escrever um texto num papel mecanicamente, você tinha um objeto chamado máquina de escrever. Então, para escrever, você tinha que ter o texto já em mente, tá? Esse texto geralmente rascunhado num papel escrito à mão, você tinha que regular toda a máquina, desde o recuo, do entrelinha e tudo, e começar a escrever esse texto para que eu, ao final, tivesse um texto escrito de maneira mecânica, com a letra legível, bem formatado. Só que, para eu fazer isso, eu tinha uma série de processos que eu tinha que fazer, e esses processos, se eu errasse algum desses processos, eu perdia todo o trabalho anterior. A partir do advento da informática, eu comecei a aprender computação, comecei a escrever meus textos dentro de editores de texto dentro do computador. E o que aconteceu? Hoje simplesmente eu vou tendo insights, eu vou pondo esses insights dentro lá do meu documento, conforme depois que eu já coloquei todos esses insights dentro do meu documento, eu começo a ajustar, começo a dar um formato, né? Começo, meio e fim do meu texto, começo a estruturar o meu texto de uma maneira melhor, e, por último, eu vou formatar esse texto, né? Então, veja que modificou a minha realidade, o processo de eu sair de uma cultura onde o que eu tinha era uma máquina de escrever para produzir um texto escrito mecanicamente, para o computador,
como ferramenta de produção de texto escrito mecanicamente, vejam que mudou todo o processo, todas as atividades que eu trabalho. Como funcionava a BNT na época da máquina de escrever, você seguia a ideia da configuração da máquina, né? Então, por exemplo, tipologia não dava para mudar, era o tipo da máquina. Você tinha como regular na máquina de escrever entre linha e meio, você tinha como regular recuo, você tinha a ideia do parágrafo, você tinha todas essas coisas dentro da tecnologia de máquina de escrever, mas era muito mais complexo de ser feito. Hoje você pode simplesmente escrever e depois você vai arrumando a BNT. Era muito mais sofrido. Te garanto, viu, Yuri? Hoje vocês têm, se vocês tiverem, realmente, hoje está muito mais fácil. Hoje vocês têm uma outra maneira, principalmente para quem escreve muito texto científico, chamado LaTeX. Então, esse ambiente chamado LaTeX, você digita os textos e ele automaticamente formata baseado em template. Ele é um pouquinho mais complexo, mas o resultado final dele fica muito bonito. Fica muito melhor que o Word. Mas continuando aqui o nosso... Então, aqui como nós debatemos, né? A nossa realidade modifica o homem modifica a realidade e também transforma a si mesmo, que foi o caso que eu dei de exemplo aí das mudanças de tecnologia. Hoje, se eu for sentar na frente da máquina de escrever, eu não sei se eu lembro ainda como uso uma máquina de escrever. Então, Leon Treve, ele diz também que a mediação, né, o processo onde o meio interfere em como nós atuamos e nós começamos a interferir como o meio funciona, começa desde cedo, né? Então, desde a primeira infância, nós estabelecemos conexões com o meio que nós vivemos para entender como esse meio que nós vivemos funciona e também, a partir desse entendimento, começamos a promover algumas mudanças, né? Então, por exemplo, comunicação de criança. Comunicação de criança é um negócio muito legal, né? Eu acho assim um negócio fantástico e acontece assim, aquilo que eu falo, toda vez que às vezes alguns alunos reclamam para mim que algo é difícil, eu falo, você está vivo aqui assistindo aula, então você já fez a coisa mais difícil da sua vida, que é, em 30 segundos, aprender a respirar, porque quando nós nascemos, nós não sabemos respirar, então em 30 segundos nós aprendemos a respirar, e você aprendeu a se alimentar e a se comunicar. Então, por exemplo, a criança, o primeiro método, ela percebe que quando ela chora, tem a mãe que tenta fazer alguma coisa para acalmar o choro dela, então toda vez que ela está incomodada, ela vai chorar. Com o desenvolvimento, ela começa a balbuciar, ela começa a desenvolver o sistema para começar a falar. Então, nesse processo, o que acontece? Ela vê as pessoas falando, ela observa as pessoas falando, ela percebe que todo objeto tem um nome, tem um símbolo linguístico para aquele objeto e ela começa a tentar aprender. Logicamente que esse tentar, esse aprender,
gasta muita energia. Então, por isso que e depende também de muito incentivo, porque o que acontece? Por que muitas crianças demoram a falar ou falar corretamente? Porque os pais acham, muitas vezes a criança começa a falar alguma palavra errada, ela não entende direito, ela não consegue, o sistema de fala dela não está bem desenvolvido, ela não consegue falar direito uma determinada palavra, como os pais atendem à requisição daquela criança, mesmo ela falando errado, ela não vai gastar energia em procurar falar certo. Então, toda vez que uma criança começar a falar e ela pronunciar algo de maneira incorreta, reforcem primeiro a maneira correta de falar, para depois atender o que a criança quer. Porque daí ela vai entender que para ela solicitar aquilo, para ela ser atendida naquele item, ela tem que aprender a falar de maneira correta. Então, esse reforço sempre de toda vez que a criança falar uma palavra que não está muito correta, você falar a palavra correta para daí atender, vai fazer com que a criança comece a desenvolver mais rapidamente a fala. Outra coisa que é muito interessante na criança, né? A criança, ela até nas fases iniciais, ela é o centro da atenção, ela acha que tudo ela é feito para ela, ela pode conseguir a qualquer momento, de qualquer jeito. Então, a questão da birra, né? Então, uma criança, se ela fez a birra, você atendeu, você como pai, como mãe, atendeu, ela foi lá no mercado, queria uma coisa, e você falou que não, e ela foi lá, fez birra, e você atendeu. O que você está passando quanto meio para a criança? Que quando você falar não, se ela aumentar o tom através da birra, ela vai ganhar do seu não. Então vejam que o meio, não é que a criança tem mania, que a criança tem medo, que a criança é birrenta. Nós, quanto meio social dessa criança, nós estamos construindo essa criança. Uma criança pode chorar mais, pode chorar menos, porque ela tem, às vezes, principalmente quando ela é muito nova, mais cólica, tem, às vezes, algum probleminha mais de saúde. Mas, dentro do processo de desenvolvimento, muito do que dos comportamentos da criança são em como o meio mais próximo de uma criança mais nova são os pais, interagem com a criança. Então, nós temos que ter muito cuidado quanto pais, né? Pais, futuros pais, para como nós interagimos com os nossos filhos aí, para que não criemos certos problemas futuros para eles, porque todas essas questões, no decorrer do desenvolvimento dela, vão ser fatores que atrapalham o seu desenvolvimento quanto criança. E depois quanto adulto também. Então, só para... A mãe alimenta a criança com uma tigela, veste com as roupas, então as conexões biológicas diretas aqui, e também o processo de comunicação, né? Então, a criança também, quando ela quiser alguma coisa, ela vai desenvolver aí seus processos de comunicação. Então, aqui, um pouco de tudo aquilo que nós estávamos discutindo, né? A questão de quanto
a importância, né, das pessoas no processo aí de interação da criança dentro do mundo. E aquilo é o significado da ação, ou seja, o significado da ação, que é aquilo que o sujeito faz, é a resposta à pergunta. O que o indivíduo está fazendo. Mas aquilo que nós falamos aí. Então, essa parte aqui, esse trecho aqui é bem aquilo que nós falamos da questão do significado da ação. Então, eu choro, eu sou atendido. Ah, eu faço birra, eu sou atendido. Ah, eu falo errado, eu sou atendido. Ou eu peço com educação, peço falando corretamente e sou atendendo. Então, por isso é tão importante a história. Se ensina pelo exemplo, se ensina pela ação, né? Então, aqui, nessa teoria, fica muito forte, se ensina pela ação, pelo exemplo. Então, se eu coloco que uma determinada ação vai resultar positivamente, a criança vai repetir essa ação. Então, aqui, um pouco disso que nós falamos, né? Então, o sentido da ação é dado por aquilo que liga na consciência do sujeito, o objeto da ação, seu conteúdo, o motivo dessa ação. Então, eu chorar é o conteúdo, e o motivo dessa ação é eu querer me alimentar, ou querer tocar fralda, ou querer qualquer outra coisa, né? Então, aqui, ele dizendo aqui, né, transpondo para as considerações assim para a realidade escolar, podemos deduzir que muitos alunos são levados à alienação pela incapacidade de perceber o objetivo da atividade. Aquela velha história que a gente escuta no ensino médio. Ah, por que eu estou aprendendo equação de segundo grau? Ah, por que eu estou aprendendo eletromagnetismo? Por que eu estou aprendendo aquilo? Então, é assim, muitas vezes o aluno não consegue achar significado, motivação real. Então, uma das coisas que é muito importante de ser colocado dentro de um conteúdo que você vai abordar é aplicações práticas daquilo, aplicações do mundo real. É aquilo que eu sempre falo para os alunos do integrado, que o que se aprende no ensino fundamental e médio são os conceitos básicos que tiraram o homem da caverna. Então, se nós não tivéssemos esse grau de conhecimento, nós estaríamos vivendo na caverna. E dentro do conhecimento básico de algumas áreas, eu vou dando alguns exemplos para eles de aplicabilidade de coisas que eles estão aprendendo no ensino médio. Então, assim, e no técnico, como eles têm as disciplinas técnicas, muitas vezes as disciplinas do núcleo propedêutico terminam sendo vistos com uma outra abordagem dentro das disciplinas do técnico, eles conseguem ter mais objetivo na atividade de aprendizagem. Mas quando nós estamos no ensino final do Fundamental 2 e no médio tradicional, é uma pergunta que sempre rola dos alunos, por que eu estou aprendendo aquilo? Exato. Exatamente, Yuri. Quando você consegue ver a aplicabilidade, para que se usa, o que isso resolve, é bastante
motivador, né? É bastante motivador o estudo daí de um conteúdo, né? Então, aqui tem algumas referências, né, para as leituras dessa primeira parte da aula, né? E depois eu vou falar bem rapidamente aqui, só para a gente fechar a aula, dos elementos históricos da informática na educação, né? Então, para fechar um pouquinho mais aí dentro do nosso escopo, que é o uso de ferramentas informatizadas aí dentro do processo de ensino-aprendizagem. Lembrando que tecnologia é toda e qualquer coisa que o homem construiu. Então, se nós formos falar em tecnologia na educação, a lousa é uma tecnologia na educação, o giz é uma tecnologia na educação, o quadro... qualquer coisa que a gente use em sala de aula que seja manipulada pelo homem é uma tecnologia usada na educação. Então, aqui nós vamos focar no nosso curso, nós vamos focar em algumas coisas voltadas à informática, de uso de ferramentas informáticas na educação. Então, assim, vocês têm uma ideia de quando surgiram os primeiros estudos na área de informática educativa? Alguém aí dá um palpite de quando surgiu? Então, a ideia de informática educativa, ela surgiu nos Estados Unidos nos anos 60, né? Não, antes um pouco, nos anos 60, Yuri. Com o propósito de utilizar o computador na área de formação profissional. Então, a ideia é de você criar, usar a computação para formar profissionais para a indústria. Então, esse era o foco inicial. E, para isso, eles usaram nas teses de ensino programado de Skinner. Então, eu até pus aí depois para vocês assistirem, só para vocês conhecerem um pouco de como era a máquina de ensinar de Skinner, né? Então, tem um vídeo aí, um link para um vídeo aí no Moodle da máquina de ensinar de Skinner, né? Então, baseado nesse conceito de máquina de ensinar, uma empresa chamada Control Date começou a explorar a ideia de uso da informática na educação. Então, para vocês terem uma base, como sempre, né, surgem as soluções mirabolantes. Nos anos 60, chegaram a pensar que metade dos estudantes dos Estados Unidos utilizariam máquinas, né, no processo de ensino-aprendizagem. Então, eles imaginavam que o processo de ensino-aprendizagem ia ser altamente mediado por máquinas ou professores automatizados, né? Para substituir aí o método tradicional de ensino, onde o professor estaria
transmitindo conhecimento. Hoje em dia, nós sabemos que o papel do professor é um papel diferente do professor da década de 60, né? Então, o professor assumia na década de 60 que o aluno era uma caixa vazia, onde você, como professor, iria depositando o conhecimento ao longo do tempo, né? Então, essa abordagem hoje não funciona, que muitas vezes, aquilo que nós falamos, devido ao ambiente que o aluno vive, ele vai ter um conjunto de experiências e conhecimentos que o professor tem que mediar, tem que utilizar, direcionar para que ele tenha outros aprendizados. Então, basicamente, qual era o intuito, né? Usar o computador como ferramenta de formação profissional, né? Você fazer treinar o profissional, então você pegar lá por uma série de processos que o profissional tem que aprender e ele aprender pela repetição desses processos. Toda vez que ele pegasse uma atividade da máquina, ele ia ter que repetir um conjunto de processos e a máquina ia verificar se esses processos estavam certos ou não. É bem estilo assim, macaco vê, macaco faz. Ensinar o cara a apertar botão, porque ele está apertando o botão, não me interessa. Ele tem que ser um bom apertador de botão. Então, era esse o foco, né? E inspirado no comportamentalismo behaviorismo, né? Então, você gratificava o aluno quando ele acertava e você promovia algum tipo de punição quando ele errava. Então, só para descontrair um pouco sobre essa questão do behaviorismo, tem um vídeo aí do The Big Bang Theory que trabalha um pouco essa questão do treinar, do adestrar, né? Então, basicamente, aqui você não estava ensinando, você estava adestrando, você ensinava o cara repetir uma série de coisas e ele não tinha que entender exatamente nada do que ele estava fazendo, simplesmente ele tinha que repetir tudo aquilo que ele estava fazendo. Então, não é hoje o perfil que a gente espera, né? Então, hoje a gente espera que o aluno entenda o que ele está fazendo, que o aluno consiga, através da manipulação daquele conhecimento, construir novos conhecimentos, construir novas soluções para promover o avanço tecnológico, né? Então, a ideia do ensino é você formar pessoas que consigam manipular conceitos para construir novos conceitos, construir novas soluções. E a informática educativa? Informática educativa também surge na década de 60, né? Por meio de um pesquisador sul-africano sediado nos Estados Unidos, no MIT, chamado Seymour Papert, e ele dizia que toda criança devia ter um computador na sala de aula, mas ele teve uma abordagem um pouco diferente. Ele não queria treinar as crianças, não queria fazer com que as crianças aprendessem a repetir conceitos. O que ele queria? Ele queria desenvolver o raciocínio lógico dessas crianças através através do ensino de lógica de programação, né? Então, a ideia de você desenvolver o raciocínio lógico, utilizando lógica de programação, é algo que é bem antigo. Então, hoje, as escolas, aí, principalmente as escolas particulares, o ensino de robótica, estamos inovando com o ensino de robótica, laboratório maker, essas coisas, isso aí simplesmente resgatar algo que o Paper já fazia na década de 60. Então, ele criou
um dispositivo chamado Turtle, né, uma tartaruga, e essa tartaruga ela fazia uma série de coisas via programação. E a linguagem de programação que era utilizada para essa tartaruga era a linguagem Logo, que era uma linguagem bastante simples, né? Basicamente era comandos diretos, né? Onde as crianças conseguiam programar esse robô. Então, aqui, ó, esse... Ah, e mostrou a tartaruga, né? Então, aqui, essa aqui era a tartaruga, né? E você tinha uma caixinha aqui onde ele, através de um conjunto de comandos aqui, ele conseguia programar esse robô para desenhar, para fazer uma série de coisas aqui. Então, vejam que eles estavam desenhando como se fosse um ursinho aqui, usando circunferências, né? Então, legal, o Scratch é uma evolução. O Scratch é a evolução da pesquisa do Simon Perpet, e foi ele também que desenvolveu para ensinar crianças a programar. Então, a ideia do Scratch é exatamente pegar a evolução do Logo, né? Então, a equipe do Perpet tem evoluído constantemente o processo de programação. E com isso, qual era a crença, né? Que as crianças aprenderiam melhor quando elas estão ativamente engajadas na construção de alguma coisa que tem um significado pessoal para elas. Seja um poema, um robô, ou um programa de computador. Então, a ideia do Papert era dar significado para o que a criança estava fazendo, promover o engajamento e, ao mesmo tempo, ele acreditava que se você desenvolvesse o raciocínio lógico das crianças, consequentemente, as outras áreas de aprendizado obteriam ganhos com esse desenvolvimento do raciocínio lógico. E, assim, até hoje é uma área que tem muita pesquisa sobre isso. Tem muitas diferentes maneiras e, assim, devido à questão da evolução tecnológica e hoje você ter como principal ferramenta em todas as áreas de conhecimento o uso da computação, o raciocínio lógico é algo indispensável, né? Virou a habilidade básica a ser desenvolvida, né? Então, as instituições de ensino, por mais que a gente ache que não, se transformaram no mercado para os produtos de microinformática por entrada para a difusão do computador doméstico. Isso lá nos Estados Unidos. Tanto que o Steve Jobs desenvolveu um computador especificamente para o uso dentro do processo educacional. Então, a Apple desenvolveu um computador específico para o trabalho dentro das escolas. E também começou a se desenvolver projetos também voltados para a capacitação dos professores, coisa assim que alguns projetos obtiveram mais sucesso, outros menos sucesso. Até porque a maioria dos projetos, principalmente no Brasil, acha que simplesmente pôr o equipamento lá, montar uma sala e pôr o equipamento vai resolver todos os problemas. Esquecem que você tem que
ter uma equipe multidisciplinar para ajudar a usar esses equipamentos no processo educacional, você tem que ter, dentro dessa equipe multidisciplinar, técnicos que mantenham esse equipamento funcionando e técnicos que ajudem aos professores a elaborarem atividades aí para o uso desses equipamentos. Aqui são alguns exemplos de equipamentos aí que foram desenvolvidos aí para o processo educacional, né? Então, o equipamento da Apple, nós temos aqui vários computadores, né? Então, computadores que já tinham monitor e computadores que eram ligados à televisão para você desenvolver atividades aí educativas aí dentro do computador. Então, lá fora, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, esse movimento nos anos final dos anos 70, começo dos anos 80 foi muito forte. E daí, educação, a informática educativa no Brasil, né? Então, nós, como sempre, temos um atraso histórico, né, em fatores tecnológicos quanto ao mundo, mas mesmo assim, né, no Brasil nós começamos a pensar em algumas experiências em educação à distância, algumas experiências usando tecnologia na educação a partir dos anos 70. Geralmente essas tecnologias eram pensadas aí para ser utilizadas como suporte ao processo de ensino-aprendizagem na educação superior dentro das universidades públicas, né? Então, foi algo assim que ficou restrito aí durante mais de 20 anos a universidades públicas ou escolas aí onde as universidades públicas desenvolviam experimentos, né? Desenvolviam experimentos para validar. Então, no início dos anos 70, né? Pensando no EAD, né? Lembrando que a educação à distância, não necessariamente você precisa usar o computador, existe há muitos anos aqui no Brasil educação à distância sem o uso de computador e internet, que é o bom e velho Instituto Universal Brasileiro. Então, a maioria dos eletrônicos aí da década de 60, 70 e 80 era formado pelo Instituto Universal Brasileiro, muitos mecânicos também foram, e muita gente estudou muita coisa, recebendo os livrinhos e os kits para experimento na casa do Instituto Universal Brasileiro. E até hoje ele existe ainda na internet. Então, o Brasil discutiu a primeira vez a questão da tecnologia no ensino superior, né, numa Conferência Nacional de Tecnologia Aplicada ao Ensino Superior. Nasce no Brasil a área de pesquisa de informática na educação, o NIED, né? Então, você tem uma área na Unicamp, encabeçada pelo professor Valente, que é chamada de NIED, Núcleo de Estudos de Informática na Educação. E nós tivemos alguns seminários aí também no começo dos anos 80, né? Então, mas tudo isso ainda era muito fechado dentro das universidades, e com alguns poucos exemplos práticos fora da universidade, né? Nessa direção também, o governo, quanto política de Estado, criou programas como o Educom, Formar, Proinf e Proinfo. Então, são programas que visavam desde a formação de professores, regulamentação de como se faria o ensino à distância, incentivo para aquisição de equipamentos, né? Então,
nesse foco também, dentro desses programas também, haviam linhas de pesquisa para desenvolvimento de software educacionais adaptados à realidade estrangeira, né? À realidade brasileira, desculpe, e fazer o que também? Além de você desenvolver software, você tem que desenvolver pessoal capacitado aí para operar com esses novos hardware e softwares existentes, né? Então, ele atuava tanto na linha de pensar como seria o formato, desenvolver softwares como capacitação. Então, todos esses programas trabalharam aí nessa direção aí. Então, segundo o MEC, o Programa Nacional, o PROINF, o Programa Nacional de Tecnologia Educacional, é um programa educacional com o objetivo de promover o uso pedagógico da informática na rede pública de educação básica. O programa leva à escola computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais. Então, basicamente, montava os laboratórios de informática, fornecia internet, nos primeiros tempos até através de internet via satélite, existiam as antenas, né, para captar o sinal via satélite da internet para poder ter os primeiros acessos, e materiais aí, joguinhos, uma série de materiais aí disponíveis para ser utilizado dentro do contexto educacional. Em contrapartida, o que os estados tinham que fazer? Eles tinham que capacitar os educadores, né, para usar os equipamentos e fazer a manutenção desses equipamentos. Então, ter equipes de treinamentos aí para os professores, para a capacitação contínua dos professores e fazer a manutenção dos laboratórios aí, de toda a infraestrutura para que estivesse disponível a todo instante para os professores. Nós sabemos que nem uma coisa e nem outra aconteceu muito bem no Brasil, né? A capacitação de professores, começar a se capacitar, pensar capacitação de professores para o uso de novas tecnologias tem acontecido mais fortemente a partir dos anos 2000, né? Então, lembrando que o ProInfo é da década de 90, nós sabemos que houve falha na capacitação de professor. E no uso e na manutenção de laboratórios e infraestrutura, nós sabemos que até hoje as prefeituras e os estados não cumprem, né? É só você ir em escolas estaduais e municipais que vocês vão ver lá laboratórios de informática com equipamento entulhado, sem funcionar, ou funciona tudo, mas trancado a sete chaves, porque o diretor morre de medo que quebre o equipamento, que dê algum problema, e ele não tenha recurso para arrumar esse equipamento. E depois ele vai terminar sendo cobrado por isso. Então, a teoria do Brasil é até interessante, mas a prática nós vemos que não é da maneira correta, né? Algumas referências, né, para vocês lerem um pouco aí sobre tecnologias da educação. Se quiserem fazer mais algumas leituras e pesquisas, vocês têm bastante material na internet, podem consultar aí. Espero que tenham gostado da aula. E dúvidas?